Boa noite, tudo bom? Grande Lê. Vou botar você aqui ao vivo, Lê, comigo. Olha o Pércio aí. Grande Pércio. Só um minuto. Deixa eu falar com ele aqui. O Pércio foi embora. Pera aí que o Kleber tá falando comigo aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ele tá aqui, o Kleber tá aqui. Ele tá tendo alguma dificuldade só pra entrar. Pera aí. Calma aí, pessoal, que só tô explicando pro Kleber como é que faz pra entrar, tá? Só um segundinho aqui. Ele não tem Instagram, ele faz com o da esposa. Deixa eu ver aqui. Obrigado, Ronei. Tô aguardando só o Kleber aqui, que ele tá falando comigo no WhatsApp aqui, que ele tá tendo uma dificuldadezinha. Só um minutinho, tá, pessoal? Grande Rafa. Quem me dera, Ronei. Espera aí, pessoal. Aí, agora foi. Só aguardando. Opa! Conseguimos! Tudo bem? Tudo Você certo, conseguiu mais Kleber? ou É menos, que melhor eu de preciso pé, arrumar Kleber. essa parada aqui, né? Isso. Tô vendo. É Perfeito. dificuldade aqui. Não pode ficar assim não, né? Assim No você outro fica vídeo eu torto para todo mundo. Isso, assim você fica de fico pé. torto. Assim eu fico Isso. de pé. Tá bom. Pronto! Pronto? Tô de pé. Tá só minha cara aí, mas vamos ver o que nós fazemos. Mas é Tá isso bom? mesmo, mas é isso mesmo. Boa É. noite, Kleber. Como é que você tá? Eu tô bem, e você, Augusto? Graças a Deus, tudo certo, tudo em casa, né? Com a família toda dentro de casa, esperando tudo isso passar, Como tem né? que ser, como tem que ser. Pois é. Tá em Tem São que ser Paulo, assim Kleber? mesmo. Tô em São Oh, Paulo. peraí. Legal. Bom, Kleber, antes da gente começar o papo, só fazer uma introduçãozinha. Mandar agradecer Claro. você demais, né, Kleber? Pô, você deve.
tá com uma lista gigantesca de pedidos para fazer live, esse período todo aí de live tá na moda, né? Então, você como referência enorme aí que tem pra gente de comunicação, e queria fazer uma introduçãozinha para... Pode falar. Tenho certeza que... falar um pouquinho do Gabriel, Kleber. O Gabriel é uma criança de 12 anos que foi diagnosticada com câncer na perninha dele, né? E a gente conheceu o Gabriel faz uns 2 meses, mais ou menos. Nós corremos com o Gabriel, porque ele estava com a cirurgia de amputação marcada da perninha dele, né? Aí o pai dele estava fazendo tudo no GAC, referência, o GAC sensacional aqui em São José dos Campos. Sim. Mas ele não teve nenhuma segunda opinião, né? A gente, com muito cuidado, falou com o pai dele, levamos aqui no outro médico de Taubaté, que encaminhou o Gabriel, tudo isso em um período muito curto, encaminhou o Gabriel lá para Barretos, no Hospital do Amor, né? Que é o hospital referência. Aí o pessoal de lá, todo mundo examinou o Gabriel, graças a Deus optaram por uma outra cirurgia, fizeram uma cirurgia na perninha dele, mas não foi amputação, assim, tem todo um cuidado daqui para frente, né? Tem as quimioterapias ainda, tem as fisioterapias, tem todo um cuidado. E para ajudar essa família, nós estamos rifando algumas camisas, né, do pessoal do futebol aí, que a gente trabalha com futebol, então o pessoal comprou a ideia na hora, né? Tem camisa do Zico da Seleção Brasileira, a Luísa Chulapa do São Paulo, a camisa do Veloso do Palmeiras, o Chicão do Corinthians, o Robert do Santos, Juan do Flamengo. Essa semana vai chegar mais um monte, tem a do Elzo, camisa de 86, assinada pelo Elzo, da seleção. Então tem muita coisa legal. Pessoal que puder ajudar, entra no rifme.com.br, rifme.com.br, só comprar uma rifinha, coisa barata, 10, 15 reais, você compra uma rifa lá, que juntando todo mundo, não pesa pra ninguém, no final faz uma baita diferença na família do Gabrielzinho. O Gabrielzinho tá se recuperando muito bem, vai sair dessa, eu tenho certeza disso. Mas por enquanto ele está precisando da nossa ajuda. E o Kleber já está dando mais do que a ajuda dele aí para conversar um pouco com a gente. Muito obrigado, viu, Kleber? Grande prazer. Imagina, primeiro que é super legal a sua iniciativa, a iniciativa de todos, para que vocês ajudem. Felizmente, graças a Deus, ele está conseguindo fazer o tratamento. Hoje existe sempre a possibilidade de tratar a doença, de curar, que a família tenha força, que ele tenha força e que a gente possa, na medida do possível, ajudar para que ele fique... Quantos anos ele tem, você falou, Augusto? 12 aninhos. 12 aninhos. Daqui a 90 anos ele vai lembrar dessas lives. Com certeza, com certeza. Kleber, vamos começar nosso papo. Lá, 1970 e pouco, mais ou menos, a carreira de jornalista, como é que foi que começou, o sonho de garoto, como é que foi tudo isso, faculdade? Começou com rádio, comecei a trabalhar em rádio, o meu pai trabalhava na Rádio Bandeirantes, e eu comecei em 79 a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Rádio Tupi, na antiga Rádio Tupi, que ainda era dos diários associados. Aí, em 80, eu fui para a Rádio Globo, com uma turma que trabalhava na Bandeirantes e foi para a Rádio Globo. O diretor artístico da rádio me convidou para ir com ele, eu fui ser coordenador de programação da rádio, não trabalhava no esporte, não. Em 82, já com 3 anos de profissão e 2 de Rádio Globo, eu fui fazer faculdade. Eu fiz a FIAM, fiz faculdade de jornalismo aqui na FIAM em São Paulo, lá no Morumbi. Me formei em 85. O esporte acabou acontecendo quase sem querer, assim, foi lá na Rádio Globo mesmo, participações nas transmissões, nos programas da equipe de esportes do Osmar Santos, que o Scatamakia era o coordenador. Peraí que deu uma travadinha. Função que eu executava lá na... Estou pensando se eu não mudo de lugar aqui, que se a internet está ruim, tá ruim a sua internet, a internet para você? Tá ruim, tá cortando. Tá cortando. Uhum. Tá cortando. Tá travando. Deixa eu ir para um... Como a gente pode falar e andar ao mesmo tempo, eu ainda consigo falar e andar ao mesmo tempo. Pode ficar tranquilo. Não, mas eu vou para um lugar que fica mais... Acho que vai ficar com um sinal melhor? Mais legal, Perfeito. Aqui está com o sinal legal, tá? Legal, tá perfeito. Perfeito. Então, aí eu comecei a fazer um pouquinho de futebol, tal, mas fui trabalhar com futebol para valer mesmo. Em 86, quando eu saí da Rádio Globo, fui para a TV Gazeta.
Aí da TV Gazeta, o tempo foi passando, tal, 2 anos depois eu estava aí no Vale do Paraíba, na TV Globo do Vale do Paraíba, que foi inaugurada em 88. Eu fiz parte da equipe de implantação da televisão, do primeiro time da televisão. Aí vim para São Paulo, tal, e tô aqui. Mas foi isso. Eu comecei em 79, fiz jornalismo de 82 a 85 e entrei primeiro em São José dos Campos, na TV Vale do Paraíba, que pega aí Taubaté, evidentemente, até 80 até 90, e de 90 para cá eu estou aqui trabalhando aqui na rede. E teve um caminho, assim, o pessoal vê o Kleber hoje, todo mundo acha que já é narrador. Não, teve um caminho, passou por diversas áreas do jornalismo, né? Foi apresentador, foi repórter, foi produtor, foi tudo isso, né? Pois é, então, na rádio, eu era o coordenador artístico da rádio, assim, eu era o cara que trabalhava junto com o diretor artístico da rádio, né? Tanto na Bandeirantes quanto na Rádio Globo, mais na Rádio Globo mesmo, no Sistema Globo de Rádio. O jornalismo, assim, durante todo esse tempo, assim, eram sempre muito próximos os departamentos artístico e de jornalismo, né? Então eu fiz produção de programa de rádio, produção mesmo, produção musical, produção de texto e tal. Quando eu fui para a TV Gazeta, eu fui primeiro para ser repórter, depois eu virei apresentador. Eu fui apresentador e repórter na Gazeta. Lá eu comecei a narrar algumas coisas, na Gazeta ainda. Em São José dos Campos, quando eu fui para ser praticamente eu era o Globo Esporte, sabe? Porque era assim, era uma equipe menor, né? Uma equipe pequena, então eu era o esporte praticamente. Tinha o pessoal da produção, o Nivaldo de Silo, por exemplo, que hoje é repórter da TV Bandeirantes. O Nivaldo, falei com ele, fiz a live com ele. Ele mora em São José, né? Mora em São José. O Nivaldo, na época, era um assistente de produção da chefia de reportagem, então ele ajudou muito no Globo Esporte. Foi ali, eu acho que ele começou a fazer esporte e a se interessar também por esporte. E eu fazia a pauta, a edição e a apresentação do Globo Esporte, sabe? E algumas reportagens, quando as reportagens iam para o Globo Esporte estadual ou até, eventualmente, para a rede. E aí começou, para mim, assim, eu tive uma oportunidade muito boa, porque São Paulo tinha apenas um apresentador. O esporte em São Paulo tinha só um apresentador. E esse apresentador, o Sérgio Everton, ele ia para o Rio todo fim de semana para apresentar o Esporte Espetacular. Então eu muitas vezes fiz intervalo de jogo, nas transmissões o intervalo ainda era no estúdio, né? Aí eu fiz intervalo de jogo, aí eu fiz bloco local do Esporte Espetacular, depois do placar eletrônico. E aí comecei a narrar um pouquinho, principalmente eventos, aqueles eventos pré-gravados lá do Esporte Espetacular, que você botava a voz, fazia a narração de um compacto de 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos. Era tênis, automobilismo, motociclismo, basquete, todos os esportes que rolavam lá, entendeu? E naquela onda eu acho que o pessoal falou, pô, esse cara aí pode ser que narre alguma coisa, né? E aí foi que eu tive a chance de virar narrador, de fato, como eu faço hoje. Mas assim, apresentei o Globo Esporte em São Paulo, além de apresentar o Globo Esporte lá em São José, aí em São José eu apresentei o Globo Esporte de 91 a 95 em São Paulo. Eu fui apresentador do Globo Esporte. É uma experiência muito boa, muito bacana, porque você tem o contato com a redação, você tem o contato com a edição, com a produção das matérias, você fica muito próximo de tudo. E era um ambiente menor, né? Menor assim, em número de pessoas. Então você estava sempre muito perto de todo mundo, sabe? Você tinha uma concentração muito interessante de pessoas no mesmo lugar, então você falava com todo mundo, com o pessoal do evento, com o pessoal da edição. É muito interessante como foi a experiência de implantar, de participar da implantação da TV em São José. Muito legal. Só registrar aqui as presenças do Marcelo Ramos, o artilheiro do Cruzeiro, do Bahia, estava aqui olhando, vendo, está aqui com a gente. Fábio Simplício. Fábio Simplício passou aqui com a gente, né? O Fábio está aqui. O Fábio é o pai do Gabrielzinho, Kleber. Está aqui com a gente, aqui, acompanhando a live aqui. Não é fácil ficar carregando o Gabrielzinho para cima e para baixo, está com problema na coluna também, né, Fábio? Carrega, a coluna se arruma depois. Tudo de bom, Fábio. O grande Rafinha Acústico, um músico sensacional aqui da nossa região, também presente aqui com a gente. Meu compadre, padrinho do meu filho. Fala pro Rafinha que esse bordão aí é do Luiz Roberto. É do Luiz Roberto. Do Luiz Roberto. Nós vamos entrar nos bordões, Rafa, nós vamos entrar nos bordões.
Uma coisa legal, Kleber, assim, que você começou, que para mim, que eu sou formado em jornalismo também, né? Eu trabalho com futebol, mas eu me formei na Unital aqui. Mas eu sempre tive interesse em jornalismo por causa do rádio, cara. Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, sempre foi aquela coisa lúdica do rádio, daquele negócio de garoto, década de 80, década de 90. A gente não tinha TV fechada, a gente não tinha. A gente esperava passar o VT no final do domingo à noite na Band, ou os gols do Fantástico no domingo para ver o que está acontecendo, né? Então no rádio, pô, o rádio era sensacional, aquela coisa, você acreditava que o cara estava falando no jogo, né? Você não tinha como conferir. Se o cara tivesse mentido lá, você estava acreditando. E eu assistia até o finzinho, o Milton Neves encerrar a programação na PAN, na época ele estava na Rádio Jovem Pan, Osmar Santos, esse pessoal todo, né? E isso, o esporte mudou demais, o jornalismo mudou demais. É o que eu falei com o pessoal ontem, com o Hernan e com o Edu de Menezes. Aquela época, as entrevistas eram embaixo do chuveiro, os caras tomando banho, né? O repórter de mulher. Pô, era sensacional. Você pegava o cara de cabeça quente, o cara falava tudo que tinha que falar, não tinha filtro, não tinha assessoria para filtrar tudo, o cara falava tudo que tinha que falar ali mesmo e era espetacular. Como é que foi essa escola sua do rádio, cara? Você gostava de rádio também? Muito, muito, muito. Na verdade, eu tinha certeza que minha carreira ia ser trabalhando no rádio, entendeu? E nem no esporte eu não imaginava, na programação mesmo de rádio. Eu adoro o rádio como um veículo, de uma maneira geral, mais até só do que o esporte, sabe? Eu acho que a comunicação do rádio, eu adoro ficar pensando programa de rádio, ficar pensando programação de rádio, ficar acompanhando, até hoje eu ouço rádio direto e tal, e acho muito bom. E o futebol do rádio é meio isso que você falou, e isso acabou sendo uma coisa que entrou para o rádio e para a televisão também, né? Porque os gols da rodada, você via os gols do Fantástico, aí você via o Bom Dia, e depois você via o Globo Esporte. Então, eram muito... Isso no caso da TV Globo. Aí na Bandeirantes você tinha o programa da hora do almoço, a TV Cultura tinha o programa da hora do almoço. Então você tinha muito pouca opção para ver gol. Hoje você acompanha um jogo, fica vendo aqui no telefone, daqui a pouco você vê o gol que saiu há 10 minutos. Né? E do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Quando demora esse tempo de 10 minutos, né? Mas, enfim, você tem uma outra concorrência, uma outra oferta de trabalho. Agora, o rádio naquele tempo, é isso que você falou, quer dizer, o próprio rádio hoje, ele sofre uma concorrência óbvia da TV a cabo, né? Ele sofre uma concorrência da internet, e, aliás, não é ele, rádio, né? Os veículos de comunicação todos são muitas as opções, são muitas as ferramentas, são muitas as plataformas que o telespectador pode ter, que o ouvinte pode ter, que o leitor pode ter. Então você tem hoje um sem número de opções. Então fica muito mais concorrido o negócio. Vai eventualmente ganhar quem tiver o diferencial, quem tiver o evento, quem tiver uma equipe que agrade ao telespectador. E nesse tempo de rádio era isso mesmo. Você ficava ouvindo o jogo, raspa a trave, você ia descobrir se raspou a trave ou não 10 horas da noite. Você falou dos VTs da Bandeirantes, pô, eu lembro dos VTs da TV Tupi, da TV Cultura, que eram domingo, 10 horas da noite, né? Luiz Noriega e Orlando Duarte na Cultura, Zé Carlos Cicarelli e tal, a equipe do Walter Abrão na Tupi. Você ia ver o VT. Quantas vezes você tentava não saber o resultado do jogo de domingo à tarde para assistir o VT à noite sem saber o resultado? Mas tinha sempre o cara que falava assim, pô, você viu? O time tal ganhou. Eu falei, pô, mas eu tava esperando. Ficar trancado no quarto para não ter notícia do mundo lá fora. Desligar tudo, não ligar o rádio. Hoje o telefone mostra ali, né? Liverpool é campeão. Pô, não tem mais. Não tem mais graça. E o rádio era isso mesmo, quer dizer, a cobertura era completamente diferente, tanto no rádio quanto na televisão. Menos no rádio, porque eu fiz rádio cobertura para valer, um ano e pouco, na televisão mais, né? Você ia para fazer um treino e você acompanhava o treino dentro do campo. Você entrava no campo, literalmente mesmo, no campo. Ficava esperando os caras entrarem. Assisti muito treino sentado no banco de reservas do estádio. Entendeu? Onde os caras jogavam e ficavam no banco de reservas. Você entrevistava todo mundo, você conversava com todo mundo. Era um mundo muito diferente. Muito diferente. Agora, era até meio exageradamente solto. Não, São Paulo e Guarani, na hora que vai bater os pênaltis em 86, que afinal foi 87, né? Aquele tanto de gente, o cara quase bate o pênalti junto. O repórter tanto, né? Outro dia a TV Gazeta passou o VT desse jogo aí. O Wilson de Freitas da Rua foi.
Eu fui o repórter desse jogo. Era isso mesmo. Pô, a gente entrevistava o técnico durante o jogo. O cara ia sair, ser substituído, juntavam 30 em cima do cara, entendeu? Era um outro mundo. Era engraçado, era agradável. Acho até que você prestava para o torcedor, para o telespectador, para o ouvinte, um serviço mais, vou chamar de humano. Não sei se é humano, mas era mais rápido, era mais vivo. Você tinha na hora ali a opinião. A hora que o cara saía e falava assim, pô, o que é que aconteceu? Pô, aconteceu que o cara me deu um empurrão e quando eu reclamei, o juiz me expulsou. Você tinha muito mais calor na reação dos caras, entendeu? Na resposta que os caras davam. Hoje é muito diferente. É o que eu digo, acho até que era muito solto. Mas hoje eu acho que também é muito distante. Tem que chegar no equilíbrio disso aí, né? Comentar aqui o goleirão, o Júlio Sérgio, que jogou no Santos, da Roma também, ó, falando que é muito fã seu. Pô, sou dele, grande goleiro. Foi um dos que abriram caminho lá na Europa para os goleiros brasileiros. Depois do Tafarel, ele foi nessa onda aí. Sim. Aqui, ele está fazendo uma pergunta até. Ele está perguntando se um dia vamos eliminar a imprensa dentro do campo, como é feito na Europa. Ainda mais agora com o coronavírus, né? Pois é, Júlio, mas você vê que hoje já é muito menos, né? Você pega alguns jogos que os repórteres, por exemplo, no tempo que eu trabalhava em rádio, a gente podia acompanhar, andar durante o jogo no campo, né? O Júlio Sérgio deve ter, algum momento, um repórter e botar o microfone na bola para eu ouvir o barulho dele batendo a bola, para fazer o barulho do meta, entendeu? Do mesmo jeito que eles viravam e falavam, pô, falta quanto para acabar o jogo, entendeu? Isso sempre teve. Eu acho que era uma outra relação, uma relação menos desconfiada, talvez, sabe? Agora, acho que o caminho é esse. Você pega jogo de Libertadores, nem a TV que compra os direitos da Libertadores tem um trânsito livre dos repórteres lá dentro do campo. Se reparar bem, em jogo de Libertadores, não tem entrevista no intervalo. Não pode fazer entrevista no intervalo, como não pode na Copa do Mundo. É aquilo. Quando ele pergunta, será que um dia nós vamos ter aqui no Brasil como tem lá na Europa? Eu acho que hoje a gente já tem muito menos. Quando você conversar com o pessoal de rádio, se você conversar sobre isso, eles vão inclusive reclamar, dizer que eles têm muito menos espaço, muito menos liberdade para trabalhar. Eu acho, sim, precisa ser um pouco mais controlado, certamente. Mas aquele calor, eu acho que falta um pouco. É que assim, é cada um na sua, né? É a mesma coisa que a gente está fazendo a live aqui, começa a cara invadir, entrar, a gente vai fazer... É o conforto do atleta que está trabalhando ali e talvez ele não queira ser também incomodado, exageradamente incomodado. Mas que era mais charmoso, era. Com certeza, pô, era espetacular escutar aquelas coisas na rádio. Carla Canteiras, talvez. Carla Canteiras hoje trabalha no R7, foi nossa companheira há muito tempo lá na Globo, chegou a ser chefe de reportagem lá, teve poder. Legal. Teve poder. Ô Kleber, e uma coisa assim que você faz com extrema maestria, cara, você narra diversos esportes, né? Esportes assim que precisam de um ritmo diferente, né? De uma maneira diferente, pô, Fórmula 1 com boxe, com futebol, uma coisa completamente diferente. Como é que você fez essa preparação toda, né? Você foi aprendendo, você ficava em casa narrando, treinando, alguma coisa assim para ter essa facilidade? Não, só quando eu era pequeno que eu narrava jogo de botão, mas aí era futebol, né? Você sabe, Augusto, que isso foi para mim uma grande porta para trabalhar, né, na TV Globo, porque eu consegui, naquele instante em que a Globo tinha o Galvão, o Oliveira Andrade, o Luiz Alfredo, e eram caras muito mais experientes, muito mais prontos e preparados. E, ao mesmo tempo, como não tinha, a gente falou agora há pouco, não tinha canal fechado, não tinha canal exclusivamente de esporte, então, às vezes, aparecia uma luta de boxe, aparecia um vôlei, um basquete, alguma coisa assim, a Olimpíada. E eu sempre fui o cara que fez muito desses outros esportes. Eu passei sábados e sábados narrando boxe à noite, entendeu? Na TV. E acabei sendo mesmo. Eu acho que eu narrei quase todas as modalidades transmitidas pela televisão, eu cheguei a narrar. Nunca fiquei ensaiando em casa. Eu imagino sempre assim, quando a pessoa pergunta, pô, para ser narrador, o que precisa fazer? Então, pô, você precisa gostar de esporte, bastante. Ao gostar de esporte, você acaba acompanhando o esporte. Não é futebol. Você assiste, você vê jogo, você se interessa pelo noticiário.
Ao se interessar pelo noticiário, você naturalmente começa a ficar um pouco mais familiarizado com as regras, com os personagens, com o vocabulário do esporte, né, com a história do esporte. Isso tudo, quem gosta, vai aprender. Pô, eu nunca vi o Éder Joffre lutar, nunca narrei uma luta do Éder Joffre, mas eu sei a história do Éder Joffre. Né? Eu não vi o Didi jogar, mas eu sei a história do Didi. Né? Eu não vi o Jesse Owens correr, mas eu sei que ele ganhou medalha de ouro lá na Olimpíada em 1936 e calou o Estádio Olímpico de Berlim. Calou não, né? Fez o Estádio Olímpico de Berlim aplaudir aquele superatleta americano. Então, isso tudo é o que vai formando o profissional. Você não aprende hoje para fazer uma transmissão amanhã. Você, ao longo do tempo, vai aprendendo, lendo, se informando. E, claro, aí você vai pegar o ritmo. Cada esporte tem um ritmo. Pô, e hoje eu narro muito menos outras modalidades até do que eu gostaria. O ano passado, acho que foi o ano passado, eu fui fazer um pré-olímpico de voleibol. Foi em Uberlândia, e a TV transmitiu. Por exemplo, eu narrei acho que 3 ou 4 jogos, não me lembro. 3 jogos, eu acho. Pô, no primeiro, quando acabou o jogo, eu falei, pô, eu não narrei no ritmo do voleibol. O segundo, o jogo foi um pouco melhor, eu falei, pô, e no terceiro eu falei, pô, hoje eu fiz o jogo como tem que fazer um jogo de vôlei. E não é fazer bem ou fazer mal, narrar bem ou narrar mal. É mesmo o ritmo. Uma coisa é você narrar um jogo de tênis, outra coisa é você narrar um jogo de basquete, né? Uma corrida de Fórmula 1. Pô, o jogo de basquete tem um ritmo alucinante. O jogo de futebol, se você ficar falando o tempo todo, você vai provavelmente perturbar o cara, entendeu? Tem muito isso. Cada modalidade tem o seu jeito, o seu ritmo e o seu vocabulário. Além de você ter que conhecer um pouquinho da modalidade, né? Perfeito. O Rafinha fez uma pergunta aqui, até porque ele é cantor dos bons ainda. Se você tem alguma preparação na voz, você faz cuida da voz, fono, Então, alguma coisa, alguma forma especial. Por coincidência, hoje eu ainda estava falando com a fono da TV e marquei para fazer uma passagem pelo otorrinolaringologista. Eu faço menos, pô. Eu sou até um cara que me preocupo com saúde, cuido de saúde, faço check-up todo ano, vou lá, faço esteira, exame e tal. Mas, por exemplo, eu devia ir todo ano passar pelo otorrino, né? Nisso eu sou mais relaxado. Não sou essa... Mas, felizmente, não tem cuidados assim. Sabe aqueles sprayzinhos que você compra na farmácia que tem própolis, extrato de Mel, própolis? qualquer coisinha. Isso aí eu sapeco na boca aqui, eu espirro. Mas não Essa tem preparação. não tem esse cuidado. Mas já fiz fono, quando eu comecei, eu fiz fono. Trabalhei com 3 fonos muito boas. Uma, a Glorinha Boyten-Miller, que é uma fono super famosa lá do Rio. Depois teve uma que trabalhou com a gente, chamada Sônia Leite, que também foi muito interessante. E hoje a Leni, há 20 anos já, a Leni é a nossa fonoaudióloga. E quando você precisa de alguma coisa, você tem algumas dicas boas, sabe? Não sou lá muito disciplinado, não, mas não tem esse cuidado. Não vai tomar gelado. Pô, eu saio do banho com a janela aberta no inverno. Mas já aconteceu de uma véspera de narração, você tá sem voz, você fala, puta, e amanhã? O que eu vou fazer? Amanhã, fui fazer eu tenho muito... O Cátio Augusto está falando hoje sim, hoje não, né? Hoje não. Todo mundo isso aí é clássica. Que foi um grande prêmio da Áustria, em 2002. E num ano anterior a esse grande prêmio, teve também uma situação semelhante, só que era do segundo para o terceiro lugar. E teve um ano na Áustria, que eu não lembro o ano, e foi na Áustria. Pô, nós saímos uma sexta-feira, eu, o Reginaldo Leme, que era o comentarista, e o João Pedro Paes Leme. Obrigado, Denilson. E o João Pedro Paes Leme, que era o repórter. Aí nós saímos, jantar, tal, era sexta-feira. Aí no sábado, foi de boa lá, fiz o treino, tudo sossegado. Sábado à noite, nós não fizemos nada. Fomos, acho que, um restaurantinho ali, tomamos refrigerante. Eu acordei domingo completamente rouco. Mas não é que eu estava rouco, assim, falando assim. Eu falava assim. Eu acordei, eu falava assim, pô, não é possível. Pô, eu cheguei no autódromo, falei, gente, eu acordei assim. Aí os caras ainda tentaram arrumar um remédio lá, não deu. Eu narrei a corrida rouco.
mas rouco mesmo. Que teve uma hora da corrida Aham. que eu falei assim, e o Barrichello estava em primeiro lugar, ele não ganhou a corrida, mas ele estava eu falei uma hora assim, pô, o Barrichello está em primeiro lugar e eu rouco. Como é que eu vou narrar o cara rouco? Eu não vou dizer que ainda bem que ele não ganhou a corrida, é sacanagem. Mas eu nem precisei falar Rubens Barrichello. Eu narrei a corrida inteira rouco, cara. Mas rouco, rouco, rouco. Rouco assim, do diretor ligar e falar assim para os caras, Reginaldo, João Pedro, falem mais, porque o cara tá rouco, pô. E não tinha como fazer, entendeu? Nós estávamos E lá. aí você conta com a solidariedade dos parceiros ali também, né? Do cara também, né? E não, e se a gente tivesse aqui fazendo off-tube, nós estávamos lá no autódromo, entendeu? Lá na Áustria, Aham. pô, é duro. Mas graças a Deus, muito pouco, assim, de não conseguir trabalhar nunca. Oh, não dá para eu ir, tô rouco. Nunca, 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 felizmente. Entendi. Kleber, cobertura de grandes eventos, cara. Você cobriu já diversas Copas do Mundo, diversas Olimpíadas, aquela atmosfera completamente diferente, né? Aquela coisa maluca que você quase não descansa durante um mês todo. Você come mal, você dorme mal, mas a adrenalina te deixa ali daquela maneira, né? Você já tem que correr de um lugar para outro, aquela informação chegando, mas também o lado da solidariedade entre os membros das empresas, não interessa o meio que ele trabalha, né? Todo mundo trocando informações, todo mundo almoçando junto, jantando junto. Eu conversei nas outras lives, o mundo deveria ser como uma Vila Olímpica, onde se vivem toda a diversidade está ali dentro e todo mundo se respeitando ali dentro. Não interessa a crença ou a opção sexual, não interessa nada, todo mundo num puta respeito um com o outro ali dentro, numa paz sensacional. O mundo naquele mês ali para ver isso. Como é que é essas coberturas, viver isso de muito perto, lá de dentro mesmo? Tem alguma em especial que você pode contar pra gente? Eu posso contar algumas, porque especiais são Uhum, todas. Cada com uma certeza. tem, cada uma tem a sua particularidade, a sua característica, alguma coisa que fica na sua lembrança, sabe? Por exemplo, disso que você falou assim, dessa convivência da turma, do pessoal, de quem está fazendo a cobertura, as mais legais que eu me lembro foram as corridas de Fórmula 1. Houve um momento na Fórmula 1 que o Brasil tinha, olha, eu vou esquecer algum, mas ó, Jovem Pan, Globo CBN, Globo Excelsior, Bandeirantes, a Rádio Gaúcha mandava narrador, o Jornal da Tarde, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Todo JB. mundo mandava para as corridas? Mandava cara para a corrida. Porra! Mandava. Outro, falando sério, olha, Estado de Minas, o Globo, o Jornal do Brasil, o Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão. Esses com certeza, são 6 jornais. Aí ia, por exemplo, o Flavinho Gomes, ele fazia para a Rádio Jovem Pan e fazia para Folha. Uhum, Depois ele começou a fazer no site dele, né, o Grande Prêmio. Então sim. tinha rádio, o rádio mandava narrador e repórter, sabe? Bandeirantes, Jovem Pan, Globo, Sistema Globo Excelsior, a Rádio Gaúcha mandava um narrador. Então, pô, você tinha lá, a gente era narrador, comentarista, repórter, câmera, às vezes a produção. Pô, você tinha 15, 20 caras brasileiros cobrindo Fórmula 1. Pô, era um espetáculo. E em algumas vezes a gente conseguia juntar mais da metade num jantar. Pô, era sensacional. 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 Assim, o convívio. Porque você chega no autódromo, sei lá eu, 10 horas da manhã, um chega às 8, um chega às 9, um chega às 10, conforme o veículo, né? Você chega no autódromo e passa um dia no autódromo. Vamos fazer uma média, vai de 11 às 6h30, 7 horas. Você fica no autódromo. E ali é uma convivência constante, disso que você está falando. Conversa, pergunta, o outro te fala. Os caras que iam mais, eu não ia toda a corrida, os caras tinham muito mais informação. Então, de vez em quando você encostava, falava assim, pô, o que está acontecendo aí? Por que esse pneu aí não está andando? Enfim. Aí você tinha um acesso, hoje eu não sei muito como é que está, aos motorhomes das equipes, principalmente nas equipes que tinham os brasileiros, que você conseguia ficar um pouquinho mais. Então essas foram as coberturas assim de mais entrelaçamento, com a galera. Copa do Mundo é um espetáculo. Né? Copa do Mundo é um espetáculo. A primeira Copa que eu fiz foi em 90, eu não fui para a Itália. Em 94 eu fui. E aí eu entrei no estádio e quando eu fui olhar, falei, Copa do Mundo, né? Você fica ouvindo o barulho, vendo o som,
o clima do estádio, é tudo completamente diferente na primeira que você vai. Olimpíada é um show. Olimpíada eu fui em 2 Olimpíadas. Fui assim, fora do Brasil, né? Aham. Eu fui em Barcelona e fui em Atlanta. A Olimpíada de Sydney eu não falei nada, não participei da cobertura. Aí 2004 em Atenas, 2008 em Pequim, eu fiz do Brasil. De tudo. Uhum. 2012 a gente não fez e 2016 a gente fez no Brasil. Então eu fiz 5 Olimpíadas, né? 92, 96, 2004, 2008, 2012, 16. 5 Olimpíadas. E fiz 8 Copas, indo a 7. 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. Fui a 7, contando a do Brasil, né? Estando no local. Cada uma eu vou ter uma lembrança dela, sabe? Cada uma eu Uhum. vou ter uma lembrança. É isso que você falou, assim. Ah, você come mal. Você come mal, assim, você come de... Às vezes você não tem tempo de comer com qualidade, né? Você vai Uhum. lá, come um sanduíche, come um chocolate, não sei o que lá. Mas olha, a hora que os caras fazem, vamos jantar? Vamos. Pô, mas amanhã eu vou acordar cedo, não faz mal, eu vou. Eu aproveito. Não quer Eu perder aproveito. nada, Não, não quer perder nada. Um eu, abraço para o Mauri, ó. Mauri é o centroavante da Juventus de Turim também. O Mauri Mauri, é ítalo brasileiro. seleção da Itália, seleção da É, Itália. tá aí com a gente também. Boa, Mauri. Eu vou em todas, eu vou em todas. Eu vou dormir tarde e acordo cedo. Depois. Não quer perder um Não, segundo, não, né? depois. E uma que eu tenho, assim, de lembrança espetacular foi em 92, antes da Olimpíada, que a Globo cobriu o pré-olímpico de basquete, o pré-olímpico masculino de basquete. A seleção Uhum. brasileira, Oscar, Marcel, foi a Elisa também entrou, essa eu conheço. A, a, a Globo cobriu, né? Fui eu, foi o Luiz Fernando Lima, ainda tinha o Paulo Zero, tinha o Bacarin, o Davi, tinha uma pancada de cara. E o Ari Vidal foi o nosso comentarista. O Ari Vidal, que era técnico da Sim. seleção, né? Foi técnico do PAN em 87, ele foi o nosso comentarista. Foi em Portland, nos Estados Unidos. E eu lembro dessa porque foi a primeira vez que jogou a seleção O americana, Dream Team. o Dream Team, o primeiro Dream Team. Um Uhum. espetáculo, um show. Um Magic negócio, Johnson, Michael Jordan, Scott né? Pippen, né? Que é os É. 12, não, que é os 12. O Stockton, né? Tava ali, ó. Sensacional. Era. Não, aquilo foi assim, um arraso. É. Aqueles caras entravam na quadra para treinar. Você já olhava aqueles caras treinando e os caras jogando, aquele foi sensacional. Era meio Globetrotters, né? Era uma coisa assim meio, Então, né? assim, sabe que nós estávamos conversando outro dia isso aí, acabou um bem amigos, nós estávamos falando se foi nessa época aí da seleção de 70, reapresentando os jogos da Uhum. seleção de 70. Aí alguém perguntou, acho que foi o Maurício Noriega, qual é o time imbatível da história? Pô, time imbatível da história? A primeira coisa que te vem, pô, a seleção de 70. A seleção de 70, o futebol, é difícil você ter um time imbatível no futebol. Né? Futebol imponderável acontece. O futebol, você pode perder um jogo. Você pode ser campeão do mundo perdendo o jogo. Aquela É. seleção jogou os 6 e ganhou os 6. Né? Naquele ano foram 6 jogos, ela ganhou os 6. Ganhou os 6 das eliminatórias. Tal. Aquela seleção era muito difícil de ser derrotada. Mas ela podia ser derrotada. Ela perdeu um amistoso para a Argentina antes da Copa. Ela empatou, acho Uhum. que com o Bangu antes da Copa. Então, E na futebol. Copa chegou a passar perrengue. Na Copa chegou a passar perrengue. Entendeu? Né? Agora, aquele time de basquete de 92 dos Estados Unidos, acho que é Ali, impossível de ganhar. quem perdesse de 30, 40 tava no lucro. Porque assim, os 12 caras, tirando o Leitner, o Christian Leitner, que era o juvenil do time, ele era o único universitário do Uhum. time, né? Os outros Sim. 11 eram profissionais. E assim, era o Leitner, era o David Robson, o Patrick Ewing, aí tinha o Larry Bird, o Scott Pippen, o Michael Jordan, o Clyde Drexler, que jogava no Portland, tinha o Karl Malone, o John Stockton, o Chris Mullins, o Charles Barkley e o Magic Johnson. Olha, Esses eram os 12 caras. olha. Então, se desses 12, 7 não estivessem bem naquela noite, eles iam Os ganhar o outros jogo. decidiram. Os outros decidiram. Aquele time era impossível de ganhar. Então, aquele foi um evento super legal.
Eu lembro direitinho desse. O Larry Bird tinha problema nas costas, né? Ele jogava um pouco, daí ele deitava na beira ficava deitado de bruço, assim, para jogar um pouco e para aguentar. É o grande ídolo do Oscar. O Oscar reconhece o Michael Jordan, o Magic Johnson, mas e o Oscar é reconhecido por eles, né? Mas o Oscar gosta do. Essa Luísa Vilar eu também conheço. Essa eu também conheço. Não, é minha filha e minha sobrinha. Entendi. A família tá tudo aí. Tá dando uma moral para você, tá vendo? Legal. O Oscar é fã do Larry Bird. Ele acha o Larry Bird assim, o show dos shows. Sensacional. E o período de apresentador, Kleber, que depois você foi apresentador, né? Assim, não é, ainda faz bem amigos, ainda teve a época do Redação, teve a época e essas coisas do ao vivo, cara. Eu lembro de algumas passagens, a Mili Lacombe com o Rogério Ceni, cara. Puta, essa briga foi histórica. Na hora que volta, que o Rogério liga, a sua câmera. Não, assim, eu tinha sido apresentador na TV Gazeta, de programa, que foi uma experiência muito rica para mim, porque a gente apresentava um programa na TV Gazeta, sábado, que começava às 3 da tarde e acabava às 8 da noite. Uhum. Convenhamos que a TV Gazeta não tinha, naquela época, uma estrutura para fazer um super programa de 5 horas. Uhum. Bom, mas a gente fazia bravamente, com a equipe, entrevista, VT, compacto de jogo, fazia um programa bem legal. Aí eu fui apresentar o Globo Esporte, em São Paulo, né? Em São José primeiro, depois em São Paulo. Apresentei uma outra vez o Esporte Espetacular, o placar eletrônico e tal, consegui fazer. Essa época foi em 2003, quando o Emanuel Castro, que é um grande jornalista que trabalha com a gente, super conhecedor de esporte, o Emanuel virou diretor do Sport TV. Começou a ter uma integração da equipe da Globo com a equipe do Sport TV. A gestão começou a ser uma gestão junta, entendeu? Então o Emanuel, que era do esporte da Globo, foi dirigir o Sport TV. E o Sport TV estava não começando, porque ele começou em 90 e pouco, mas ele tinha lá 10 anos de vida e ainda não tinha uma programação muito robusta, sabe? E o Emanuel resolveu investir em alguns programas. Então ele fez. O primeiro que foi feito foi o Arena Sport TV. Aí ele me chamou e falou: vai ter uma parada aí, tá afim? Um Arena Sport TV toda tarde. Eu falei: pô, fácil. Aí eu fui fazer o Arena, o Luiz Roberto foi fazer o Redação, aí veio o Bem Amigos, o Luiz Roberto e eu fazemos diário, o Redação de manhã e o Arena à tarde. E o Galvão, como faz até hoje, o Bem Amigos de segunda-feira. Todos os programas continuam, né? O Redação hoje com o Marcelo Barreto, o Arena acabou e virou Seleção, que hoje é apresentado pelo André Rizek. Então, para mim foi uma experiência muito legal, porque era um outro tipo de programa. O Rodado, como é que é fazer o programa com o titular em casa? O titular em casa, mas ele chama. Não, mas tá bom. Eu acho que para mim tá gostoso fazer. Eu acho que quem tá assistindo também tá legal, porque eu tô fazendo bem o Galvão tá em casa, né? E eu tô fazendo no estúdio. Né? Sim. Mas, o Dado é o presidente do clube que eu trabalho, aqui do Mantiqueira, ele é o dono do Mantiqueira de Guaratinguetá. Legal. Você vai de Taubaté para Guaratinguetá todo dia? Agora nós estamos todos em pandemia, né? Não, sim. Quando a gente está treinando 2 períodos, alguma coisa, eu durmo lá. Tem um lugarzinho no CT lá que eu fico lá. Porque quando eu chegava lá em São José dos Campos, ia fazer uma pauta, olha, amanhã treino do Guaratinguetá à tarde. A chefe de reportagem olhava para mim e falava assim: Guaratinguetá? É longe, pô. Vou botar uma equipe para ir lá, não tem pauta lá. Foi a primeira briga que eu tive com a chefe de reportagem, que hoje é minha mulher. Virou minha mulher. Então a primeira briga foi lá. Puta, então você nunca tem razão. Nós começamos a brigar lá, quando ela era chefe de reportagem. Entendi. Mas enfim, o Arena foi bem legal, porque era um tipo de programa diferente. Era uma conversa, era um bate-papo. E eu acho que foi bom pro Sport TV. O Sport TV, o Paulo César Vasconcelos, que hoje trabalha com a gente, na época ele trabalhava na ESPN. E eu conhecia ele, encontrava com ele, normalmente domingo à noite e tal. E ele falava assim, o Sport TV agora começa a ter uma cara no jornalismo esportivo, né? Nos programas. O Luiz Roberto, você, o Galvão, e acho que ele tinha razão.
começou a ter programas, e para mim foi muito bom. Essa do Rogério foi uma roubada, né? Quer dizer, não, assim, ela falou, eu acho até que a Miri não foi maldosa. Ela não Não foi deu para voltar maldosa. atrás, né? Ela não tinha, Não, não tem mas como, ela falou besteira, não tinha como voltar. então, eu não sei se ela falou uma besteira. Na verdade, ela falou assim, o papo era assim, o Rogério não foi, era o Arsenal, se não me engano, né? O Arsenal, da proposta. Não foi proposta, a proposta era falsa, alguma coisa assim, ela disse. Eu lembro que o senhor Armando Nogueira estava na mesa. Sim. E falou assim, pô, você está falando uma coisa muito séria, tem certeza? Aí ela já falou, ué, mas não é isso? Pô, mas não é isso. Mas eu acho que ela não foi maldosa, entendeu? Ela não teve maldade. Ela falou que ela se expressou mal, ela deu a entender que o Rogério tinha falsificado uma assinatura da proposta. Aí o Rogério entrou. Aí os caras entraram no ponto e falaram assim, o Rogério tá na linha e quer entrar. Eu falei, tem que pôr, né, pô? Aí o Rogério pegou pesado. O Rogério foi... Mas assim, eu acho que acontece. Foi um embate normal. Pior é quando você, lembra do Péricles Chamusca, o treinador? Claro, claro. Aí eu comecei o programa e tal. Nós estamos começando aqui o Arena Sport TV. Hoje estamos recebendo aqui fulano, e o técnico Péricles Chamusca. Ô Péricles, por que Chamusca? Da onde vem esse apelido? Ele falou, é nome de família. Como assim é nome de família? Bom, agora não dá para ser. Agora já foi, seu Chamusca. Mas acontece. Mas foi muito legal. Acontece. Pô, eu fiz de 2003 ao fim de 2009. Do começo de 2003 ao fim de 2009 o Arena. Hoje eu participo de seleção e tal, mas é legal. Esse período do Arena eu morava nos Estados Unidos. Eu morei lá de 2002 a 2008. Passava lá, no PFC. Passava depois, eu assistia de lá. Tinha Globo Internacional e tinha o PFC. A gente assistia de lá. Tá vendo? Acompanhava tudo. Se eu soubesse, eu metia um Good Afternoon lá pra você. Tinha tudo isso lá. Não, e continua, né? Essas situações ao vivo acontecem, que todo mundo comenta, o clássico, né? Hoje não, hoje sim, né? Aquilo virou para você, assim, acho que não tem nenhum lugar que você não vai que o pessoal não brinca desse jeito, né? Virou fato. Vira na rua para mim. Eu passo pela rua, alguém olha e fala, hoje não, hoje sim. Aquilo lá foi assim, natural. Eu falo sempre, todo mundo me pergunta sobre isso, eu fiquei durante muito tempo numa dúvida se as pessoas achavam que aquilo tinha sido uma rata, uma gafe, ou uma coisa espontânea e natural. Não foi uma gafe, aconteceu. Não, eu também acho que não, foi espontâneo e natural. Tanto é que virou uma marca. Eu hoje faço um podcast no Globoesporte.com que chama Hoje Sim. E eu preciso começar a meter nas transmissões esse Hoje Sim, entendeu? Ficou muito marcado, não dá para escapar. Sabe, o Sai que é sua, Tafarel? Sim. Ele não inventou aquilo premeditado. Quando o goleiro pegar, vou fazer o tal. Saiu e ficou bom. Então hoje sai que é sua, Tafarel, sai que é sua, Alisson, entendeu? Ficou um negócio legal. E eu acho que hoje sim também. De vez em quando eu preciso meter mais nas transmissões, é que eu esqueço. De vez em quando eu fiquei. Mas vou começar a meter no gol, alguma coisa. Então, eu ia perguntar exatamente sobre os bordões. Os bordões, eles surgem naturalmente, fala, puta, deu certo. Vou transformar isso em algo rotineiro que deu certo. Quase todos, né, narradores têm alguma característica assim que é dele, né? Sabe de quem, que o Rafinha falou, uma série né? Você fala na hora do gol, no fundo do gol, né? Então, isso aconteceu um jogo, você fala assim, puta, ficou legal, vou transformar isso em minha marca. Exatamente. É isso que acontece? Só responder aqui pro Dado, se as mulheres têm espaço nas narrações. Eu acho que tem, né, Dado? Hoje em dia, inclusive, você tem já algumas que narram. A Fox fez numa Copa do Mundo um canal só com transmissões femininas. A Luciana, filha do Luciano do Vale, transmitiu o jogo. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Acho que tem, assim, cada profissional, independentemente do sexo, precisa ter o seu estilo, criar o seu jeito de fazer, né? Não se preocupar em fazer igual ou muito diferente, enfim. Eu penso sempre assim, eu não posso querer ser muito diferente de todo mundo só por ser diferente, né?
E no caso das narrações, claro que tem toda a possibilidade de fazer. Agora, é uma coisa muito de hábito, né? Mas que tem espaço, tem, né? E acho que cada vez mais vai pintar, tenho eu a impressão. Mas o negócio do bordão, eu, por exemplo, tenho acho que 2 só que eu pensei para usar, que eu me lembre. Porra, talvez. Um, por exemplo, que eu falo e que nem virou bordão, o Gualberto Curado, que foi o diretor artístico com quem eu comecei a trabalhar e me levou para a Rádio Globo, uma vez ele era muito bom, ele já faleceu, ele era muito bom de ideia, sabe? Muito bom. E uma vez ele me deu umas frases assim, falou, se você quiser. E uma que eu me lembro bem, eu só me lembro bem dessa mesmo, que ele falou, olho no reloginho, olho no relógio, alguma coisa assim. Que quando o relógio, hoje, eu não sei o quanto, a gente que narra tem uma maneira de olhar para o monitor, sabe? A gente olha para a televisão de uma maneira que talvez não seja a que você olha, a que o telespectador olha. Quando a gente está vendo televisão, a gente tem, por hábitos, focar a imagem aqui no centro, né? E aí vai acompanhando. Nós aprendemos a olhar para todos os cantos da tela, né? Então eu fico sempre pensando, será que quando você está vendo um jogo, você olha muito para o relógio para saber o tempo do jogo? Ou só quando te ocorre, pô, quanto será que falta? Entendeu? Então quando ele falou para mim, olho no relógio, eu acho que é bom esse. Mas eu uso de vez em quando, eu também não uso muita coisa. E nem vira bordão, né? Isso aí é mais para, se fosse trabalhar no rádio, né? Olho no relógio, aí daria certo. O que eu pensei era um para abrir, por causa do Bem Amigos, do Galvão. Eu falei, pô, será que eu não vou arrumar um? Aí eu arrumei um para você ligado na Globo. Que até vejo muita gente hoje fazendo igual, daqui a pouco vão falar que eu estou imitando os caras. Mas não estou. Não, essa eu falei a primeira vez. Eu falei a primeira vez em 92, em corrida de Fórmula 1, e eu me lembro que o Luiz Fernando Lima, que foi depois, ele era repórter, foi chefe de redação e depois virou diretor de esportes da TV Globo. Foi bastante tempo, talvez o mais longevo diretor de esportes da TV Globo. Eu falei para ele, pô, tô pensando em começar assim. Ele falou, pô, é legal, é boa. Para você ligado na Globo e tal. E um que eu peguei, que eu uso hoje, que também não é nada super marcante, Carlos Cereto já está aí, esperando a vez dele. Nós vamos atrasar, Cereto. Pode jantar. Quando eu trabalhei na Rádio Tupi, eu era rádio escuta na Rádio Tupi. E a Rádio Tupi tinha um programa às 6 da tarde, era o programa diário lá de esporte da Tupi, que chamava Bola em Jogo. Eu achava bom o nome, Bola em Jogo. Eu começo o jogo falando assim, né? Bola em Jogo para você ligado na Globo. Esse eu pensei em usar e o começo. Os outros, esse pro gol não é nem bordão, porque o Oscar Ulisses usa pro gol na rádio. É que o Oscar usa toda hora, né? O Oscar, ele usa mesmo como um bordão. Então o Oscar tá narrando o jogo, desce pela direita o time do Brasil, chutou pro gol, pra fora do gol! O Oscar faz dá um susto danado, né? Dá um susto danado. O Oscar faz um pro gol, e quando é gol, ele grita gol, quando é ele pra fora do gol. Na televisão não dá pra falar, chutou pro gol, pra fora do gol. Dá pra falar pra fora do gol. Então esse eu uso, mas eu só emendo de vez em quando. Eu não uso todo o gol, não. Essa que você falou depois, mandou pro fundo do gol, né? Essa aí eu usei uma vez, achei que ficou legal, achei sonoro e comecei a usar, entendeu? Então, o Dado está falando do Alfredo Orlando. A Tupi era exatamente isso. O Alfredo Orlando falava, o Haroldo Fernandes falava, eles começavam o meio jogo assim, bola em jogo, e o programa chamava Bola em Jogo, né? Mas enfim, esse também Corinthians e Guarani eu fiz também, Cereto, é verdade. Eu nas reportagens, com Peirão de Castro narrando o jogo. Mas é isso, bordão, eu gosto do bordão natural. Por isso que eu não penso bordão. Eu não fico pensando bordão, às vezes eu até penso, aí eu não gosto, aí eu uso, aí paro de usar. Eu acho que eu não sou um narrador de bordões, entendeu? Primeiro porque às vezes eu tenho medo de ficar muito repetitivo. Segundo, que se eu virar refém do bordão, eu não gosto, entendeu? E até pela diversidade de esportes, né? Tem um monte de bordão, você não vai conseguir usar nos outros esportes. Então, bola em jogo, eu consigo falar em qualquer um, menos na Fórmula 1. E no boxe. E no boxe.
né? Mas, Aham, mas se você imaginar que o cara faz, pô, tá jogando um bom boxe, eu não vou falar bola em jogo, mas vou falar com uma coisa que possa aham. ser parecida. Se eu me obrigar a usar um bordão, eu acho que perde a naturalidade. Se o bordão vier naturalmente, para mim, assim, o Silvio Luiz é rei dos bordões, né? Olha o nosso Júnior pentacampeão aí, ó. O nosso Júnior lateral esquerdo. Não, não é o Júnior. Ah, o É Juninho ele? lateral? Juninho de São É Paulo? ele, meu amigo. Juninho. Juninho, São Paulo, Palmeiras. É, isso, é ele. Pentacampeão, é. Se o cara falar, o Silvio, então, pô, pelo amor dos meus filhinhos, todo jogo vai ter um pelo amor dos meus filhinhos para você falar, não vai? Sim. Todo É. jogo vai ter. Eu acho que o rei do bordão é o Silvio Luiz, né? Pelas Aquele barbas negócio do profeta, é. todo jogo vai ter para falar. É. E um que eu acho que tinha uns bordões assim muito legais, que ele pegava muito de música, é o Januário de Oliveira. Sim. Ah, você lembra de algum jogo que um cara não caiu? Que um cara não ficou no chão esticado uma vez? Tomou a falta e ficou no chão? Tá lá o corpo estendido no chão, Esse vai né? cair em todo jogo e vai entrar naturalmente, entendeu? Pô, tá aí o que você É. queria. É. Bola Super gol de rolando. Super Ézio. Super É, gol de Super Ézio. era legal também. Mas tem um monte de bordão É. bom. Rádio, Sim. televisão. O Milton Leite tem os bordões legais. Tem um monte de gente que tem bordão legal. Então, acho que isso aí vai muito do carisma do narrador, do muito né, por exemplo, tem esses bordões não fica bom na voz de qualquer um, fica bom naquela voz daquele cara, né? Então Também, tem certas também. coisas, né? Tem certas É. coisas que combinam, tem certas características de narração, tem certas maneiras que acredito que pega, né? E como que é isso aí? E o Que foi? Junqueira? Olha o Junqueira. Você prefere o Burro da Fabrício, Central? grande amigo. Os dois, né? Fabrício. Excelente. Na Fabrício é época, torcedor fanático do Taubaté Memória São José, nascido em Guará, o Fabrício não conta. ele é Vale Paraibano, né? Você vê que, assim, quando eu trabalhei aí, o Taubaté estava na segunda divisão, acho, do Campeonato Paulista. E o São José foi vice-campeão paulista em 89, no primeiro ano da TV. O São José foi vice-campeão. Para mim foi ótimo, entendeu? Pô, o São José andou no Uhum. campeonato, foi finalista do campeonato, Sim, perdeu a final para o São Paulo. Tinha um só bom 89, time, é. tinha um time legal. O Ademir Gol Mera contra era o o do André treinador, Luiz. gol contra do André Luiz. Tinha um time legal, Uhum. Juninho Fonseca, da Copa, Do, da Copa de Donizete 80, Pantera. Donizete Pantera no São José. Reserva de São José. em 89. 89. Vice-campeão. Reserva de São José. Você vê que Pode ele não, procurar. você vê que ele não deu nenhum bote, então, porque eu não ia lembrar. Nada, nada. Eu lembro do Vander Luiz, que era do Atlético. Acho que tinha o O goleiro, Henrique, o que era o meio. Pinóquio. O Pinóquio. Goleiro? Pinóquio do São José. Não, o goleiro era o. Eu, O goleiro era eu acho que o. era ele. Acho que era o Henrique da Ponte Preta. O Rafael, acho que jogou. Será? Não, Olha, não lembro. Eu acho que... jogou O Fabrício sabe, com certeza. Luiz Henrique, ó. Já Aí, meteu. Luiz Henrique, ó. Luiz Henrique Pinóquio. É o goleiro, é Bom, ele. pô, eu tô falando, você tá dando. Você tá dando sobrenome. É o Luiz Henrique Pinóquio, o apelido dele é Pinóquio, por causa do nariz dele, é Não, ele. mas eu jamais mexeria com o nariz do Luiz Henrique. Eu lembro que Não ele sou era eu que tô goleiro. mexendo. Era o Luiz Henrique goleiro. Aí tinha o André, tinha o Juninho, o Eugênio, acho que o Delacir, que jogou no América, jogou no Flamengo, era o volante. Henrique, e acho que era Henrique, o meia-direita. O Vander Luiz, meia esquerda. O Tata, ponta-direita, que jogou no Atlético. O Tony, que foi jogar na Espanha, que era bom jogador também. Era um monte O Tata, que é auxiliar do Muricy. Não, é outro Tata. É outro Tata? Tita. Ah, tá. Uhum, Não Tata, Tita. Isso. Tita, que jogou acho que no Atlético, Uhum. no Atlético Mineiro. E o Tony meteu gol pra caramba. Mas assim, ó, bordão é isso aí. E, por exemplo, assim, eu fui fazer a final da Copa de 70, né? Que o Sport TV até passou anteontem. A gente gravou, a gente fez ao vivo em abril. Eu e o Caio fizemos o jogo. E ontem eles representaram o jogo. A gente fez a narração hoje. Eu fiz questão de usar os bordões do Geraldo Zé de Almeida, usei o Ele do Walter Abrão, usei Fantástico. o Melhor Futebol do Mundo do Fernando Solera, entendeu? Eu acho que era legal você homenagear os caras que narraram a Copa, entendeu? E esses eram bordões fortes. Pô, olha lá no placar. Bordão fortíssimo, né, pô? E 50 Sim. anos que tem até hoje. Eu acho legal. Mas aí você falou, cada um tem seu jeito, cada um tem
Vai ficar bom numa voz, talvez não fique na outra. Uhum. Kleber, vai cortar em 20 segundos, que o Instagram corta com 1 hora. Você volta para mais 10 minutinhos comigo? Rafael Goleirão, olha lá, falei. Isso. E você volta comigo mais 10 minutinhos, que vai cortar em 15 segundos. Volto. O Sereto que espera. Então, esse aí é 9 horas. Então, pessoal, volta.